Então nós vamos para o painel. O primeiro painel de hoje trata do aumento da mistura de biodiesel. É um assunto que tem sido objeto de muita discussão, especialmente com as tensões no Oriente Médio avançando e o Estreito de Hormuz ficando cada vez mais conhecido, né? Só se fala no Estreito de Hormuz. Então esse é o tema do primeiro painel de hoje. Vamos chamar para compor o painel, primeiramente o Renato Rômio, para moderar o painel. Ele é gerente da divisão de motores e veículos do Instituto Mauá de Tecnologia. Renato, por favor. Para compor o painel, vamos chamar o Daniel Furlan Amaral, que é diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Biov. Daniel, por favor. Por que não dizer, uma das cabeças por trás deste evento. Parabéns, Daniel. Vamos chamar o diretor de Assuntos Regulatórios da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o Gilberto Martins, por favor. Gilberto. E o diretor de Tecnologia e Sustentabilidade da Associação Brasileira da Indústria de Autopeças, o Sindipeças, que é o Gabor Janus Dick. Cadê o Gabor? Olha ele aí. E temos ainda, por videoconferência, uma participação do Rio de Janeiro, que é o superintendente adjunto de biocombustíveis e qualidade de produtos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, é o Fábio da Silva Vinhado. O Fábio já está conosco? Mostra para mim aí. Bom dia a todos. Ok? Renato, o Fábio deve estar acompanhando online, tá? É assim que está previsto, então fica à vontade. Vou fazer um teste aqui. Fábio, você nos ouve aí? Olha ele lá. Oi, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Estou ouvindo bem. Bom dia, perfeito. Bom, antes, deixa eu só me desculpar pelo Marlon, como atrasou um pouco. Ele, que já estava representando o Renato, teve que sair para pegar um voo. Mas ele me passou algumas informações que eu vou passar para vocês. A vantagem é que a informação que eu passo para vocês, depois ele pode desmentir, caso ele mude de ideia, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a Biov e o IBP pelo convite. É um prazer estar aqui na GV. Eu trabalho no ambiente universitário, mas eu continuo achando bom. Isso é uma vantagem, né? E depois só fazer um comentário sobre o que comentaram aqui, né? Primeiro, o que o Roberto comentou sobre ônibus elétricos, né? Eu acho incrível olhar que quanto mais a gente fala de ônibus elétricos, menos trólebus a gente tem em São Paulo, né? O trólebus é uma tecnologia nacional, é fabricado no Brasil, não usa muita bateria, né? Mas está em extinção. Então, as coisas caminham de uma forma diferente. E outro ponto que já foi comentado 2 vezes é sobre a poluição em São Paulo. Eu lembro que quando era estagiário, o meu professor falava, em São Paulo antigamente só tinha pardal. Pardal não é aquele radar, não. Pardal é um passarinho cinza que os mais velhos lembram aí, né? Eu fui esse feriado aqui para o interior e vi que eu vi um pardal. Aí me toquei e falei, faz tempo que eu não vejo um pardal em São Paulo, né? Em São Paulo a gente vê muito sabiá, e aí eu lembrei desse meu antigo chefe, meu professor, que falou que o álcool mudou isso nos anos 80, começaram a aparecer passarinhos coloridos, né, em São Paulo, coisa que não tinha. Se é verdade ou não, porque está junto com isso de desmatamento, mas é verdade, né? Naquela época começaram a aparecer os passarinhos coloridos e as coisas só foram incrementando. E depois, coincidentemente, entrou também o PROCONVE, o Programa de Controle de Poluentes, né? Isso foi um fardo que a indústria automotiva teve que carregar, que foi um fardo muito bom, porque gerou muitos benefícios, né? Na realidade, eu queria começar minha conversa por aí, Gilberto. Nós estamos falando em adoção de biocombustíveis. Isso daí é algo que nos traz
tecnologia, tem uma tecnologia nacional atrás disso daí, né? E o fato da gente mudar os teores, isso implica em novos desenvolvimentos. Como que você vê isso do lado tecnológico, lado industrial? Pode funcionar, talvez, como uma reserva de mercado, alguma coisa desse tipo? Bom dia. Primeiramente, agradeço a Biov, em nome do Daniel, que está aqui do meu lado, e BP pelo evento. É importantíssimo esse assunto de biocombustíveis. Na semana retrasada estava no Ministério também sobre um evento de biocombustíveis, lá com foco mais a etanol. Mas, sim, né, a indústria automotiva está passando por uma transição, né? Uma transição muito com foco na descarbonização. E aqui no Brasil não é diferente, só que a grande diferença para o Brasil é a nossa matriz energética, né? Matriz energética essa que é quase 50% renovável graças à utilização dos biocombustíveis. Então, dentro do setor automotivo, o que a Anfávia entende, vem demonstrando isso ao longo de 3 estudos que já foram publicados, Caminho da Descarbonização, é de que o Brasil ele tem o potencial, obviamente, de atrelar as novas tecnologias de propulsão com o uso dos biocombustíveis, né? E por que isso? Biocombustível no Brasil, usado já largamente há vários anos, infraestrutura pronta, né? Infraestrutura, como foi citado aqui no painel inicial, mais de 48 mil postos espalhados pelo Brasil inteiro, que podem se utilizar de biocombustível. Então, a indústria ela passa a se programar tecnologicamente para se utilizar desses biocombustíveis, né? E por quê? E aí eu coloco aqui a questão do combustível do futuro e o programa Mover. Tanto um quanto o outro, ele está trazendo uma grande inovação regulatória. É o primeiro país no mundo que está trazendo um conceito para mensuração distinto do que os outros países usam, que é o conceito do poço à roda, né? E como foi falado aqui no começo também, mais futuramente, do berço ao túmulo. Quando a gente traz esse conceito do poço à roda, a gente para de mensurar o consumo de combustível, as emissões, somente do escapamento. A gente passa a mensurar da produção do combustível. E aí é onde entra a importância do uso do biocombustível. Um biocombustível de baixa pegada de carbono, ele vai influenciar lá na ponta a contabilização final da sua pegada de carbono do poço à roda. Então, toda a indústria automotiva tem levado, obviamente, em consideração o uso dos biocombustíveis. Só que há de se pensar um outro ponto, né, Renato? Como você colocou, a indústria automotiva ela tem um outro programa, que é o Proconv, que estabelece regras de emissões, né, para veículos novos. Essas regras de emissões elas precisam ser atendidas para eu poder comercializar o veículo. E o fabricante do veículo, ele precisa atender uma série de regras, dentro delas, a durabilidade das emissões, onde eu preciso comprovar que o veículo vai rodar no mercado com o combustível que está lá posto comercial e aquela durabilidade das emissões, ou seja, as emissões de poluentes vão se manter dentro da regra do Proconv. Então, a importância da gente de avançar com os biocombustíveis para a descarbonização é óbvio que é super importante. É um combustível renovável, é uma pegada de carbono mais baixa. Mas, por outro lado, a indústria tem que entender qual que é a mudança desse biocombustível para conseguir adaptar a sua tecnologia para conseguir atender programas como esse do Proconv. E quando a gente fala do Proconv, a gente não fala só de caminhões e ônibus. A gente tem os veículos leves, né? Aqueles comerciais leves que também se utilizam do diesel, né? Muito foco aqui do biodiesel. E a gente tem outra parte que são as máquinas agrícolas e rodoviárias, que também tem o Proconv, que chama MAR, que agora estamos discutindo uma nova fase com o IBAMA, né? Foi colocada em consulta pública essa nova fase de máquinas e lá se prevê um avanço no controle de emissões para máquinas e essas máquinas também vão se utilizar de biocombustível comercial. Então, obviamente, a indústria está olhando para os biocombustíveis, as tecnologias estão se desenvolvendo para se agregar aos biocombustíveis, novas tecnologias de propulsão mais biocombustíveis, mas para avançar precisa ser feito, claro, uma grande análise para que veja os impactos nos projetos novos como o impacto na frota circulante, né? Então, só fazendo uma observação aqui, foi colocado sobre os outros países aqui no começo, a Anfávia para o COP30,
ela assinou um memorando de entendimento com outras 8 associações do mundo, dentre elas eu cito a JAMA, que é do Japão, sobre a importância dos biocombustíveis. Então, entenda assim, o mundo está caminhando para entender a importância do biocombustível que o Brasil já entende há bom tempo. Só que a gente precisa, para avançar, obviamente, entender a tecnologia que será posta no mercado futuramente e as tecnologias que já estão colocadas no mercado e rodando atualmente. Então, eu acho que é isso. Na realidade, tem que ter uma previsibilidade. Isso, acho que a Lei do Combustível do Futuro nos trouxe. Quer dizer, nós temos um caminho a ser trilhado aí. Isso eu acho que ajuda, né? Mas o desafio principal é qualidade do combustível também, né? Se você, como você falou, Gilberto, você tem que fazer a durabilidade de emissões. Você faz isso com o seu combustível, só que na hora que você coloca o veículo no mercado, o veículo roda com o combustível que está no mercado, né? Isso daí talvez o Fábio tenha alguma posição sobre isso. Fábio, alguma coisa que vai ser mudada em relação à fiscalização de postos? Quer dizer, a rede varejista vai ser cada vez mais importante conforme vai subindo o teor de biodiesel, né? Ou mesmo em relação às especificações, tem alguma linha que se pretende atuar em relação a isso? Renato, bom dia aí a todos. Primeiro quero agradecer a oportunidade aí, né? Agradecer a Biov, BP e agradecer duplamente, né? Porque quando eu disse que não poderia estar presente, o Daniel que está aí fez contato comigo falando da possibilidade de participar por videoconferência. Então, obrigado aí pela oportunidade. Sua imagem está muito boa, viu? Fica tranquilo. Bom, sobre essa questão, as duas, né, eu acho que, mas elas, no meu entendimento, elas são conectadas. Sobre os postos, se a gente pensar no aumento da mistura e relacionado aí a intensificar ações, fiscalização nos postos, hoje a regra da ANP que trata do controle de qualidade do óleo diesel e das especificações é a Resolução 968/2024. E ela trouxe uma inovação que foi colocar como obrigatório em resolução ANP de qualidade as boas práticas no manuseio, no transporte e no armazenamento. Ela prevê, a 968, prevê intervalos, né, de uma semana para a drenagem dos tanques. E prevê ali também que no caso do posto revendedor, e aí estou falando dos diferentes agentes, né? O produtor de fóssil, no caso do diesel A, o distribuidor, no caso do diesel A, e o posto, o TRR, e o próprio distribuidor, depois no caso da... Fábio, caiu seu som, não sei se você está ouvindo. Perdão, eu acho que eu esbarrei aqui. Eu estava falando da 968, dessa regra que passou a ser válida desde 2024 para boas práticas, né, que é uma inovação. Então, eu falava que no caso do posto, ele prevê, a regra prevê que pode-se fazer essa drenagem a cada 15 dias, desde que se monitore ali a presença de água e de outros contaminantes. Então, isso mostra que não há previsão hoje para teores maiores, de percentuais maiores de biodiesel, a gente tenha que mudar essa periodicidade aí nessas boas práticas. Não há. Porém, o que vai nos dizer se talvez a gente tenha que incluir algum outro controle ou mexer em alguma periodicidade, são os testes que estão em curso, que foi mencionado, né, no painel de abertura, e que estão sendo coordenados aí pelo Ministério de Minas e Energia, e que tem a nossa participação aqui da ANP, entre outros. Então, hoje eu digo que não, que a gente não tem uma previsão, por enquanto, de aumentar ou de algum controle específico de periodicidade nos postos, mas os testes podem nos dizer. E aí eu já pego o gancho para a segunda questão, Renato, que é sobre as especificações. A gente tem uma especificação, vou para o caso do biodiesel agora, é a Resolução 920/2023,
ela também trouxe inovações importantes, né? A gente trouxe limites muito mais rigorosos, né? Até em comparação com especificações internacionais, e também trouxe boas práticas como regra. Isso significa que, assim como no diesel, quando o fiscal ele vai a um agente econômico e ele vai cobrar as boas práticas, ele precisa desses registros. Está sendo feito aquele controle, está sendo feita aquela drenagem, então isso passou a ser controlado, alvo de fiscalização. E aí eu digo que as especificações, elas, para os maiores teores de mistura, né, que é o tema do nosso painel aqui, elas vão depender dos testes. E aí, não querendo me alongar ainda mais, como é que foi na ida do B11 ao B15? Foram feitos testes lá em 2018, e em 2019 o relatório apontou como prioridade, acho que até pela Anfávia, né, Gilberto, que a prioridade naquele momento seria a estabilidade de oxidação. Então, o que foi feito? Por causa dessa sinalização dos testes de 18 e 19, a ANP fez uma mudança na regulamentação do biodiesel à época, ainda não era 920, era a resolução 45, mexeu na estabilidade, passamos de 8 horas para 12 horas, a época foi para 12, né, o mínimo, colocamos como obrigatória o antioxidante, e aí isso permitiu o início do aumento da mistura para B11, e posteriormente, também apontado pelo relatório, outras mudanças significativas foram feitas, que aí foram materializadas pela 920. Então, no caso das duas perguntas, eu detalhei um pouquinho, mas a gente precisa do andamento, da conclusão e, no mínimo, do andamento dos testes para a gente poder mudar as regras atuais. Renato, você me permite, e Fábio também, eu acho que o Fábio trouxe um ponto super importante, né? Do porquê dos testes, né? De se avançar. A questão do desdobramento da mudança da especificação, ela só se deu devido à finalização dos testes de B15. Então, da importância a gente se avançar no teor e avançar com o teste justamente para que a gente possa avaliar o todo, tanto motorização quanto a necessidade de mudança da especificação do combustível, seja ele o diesel, o biodiesel ou a própria mistura, a especificação da mistura. Então, na visão da Anfávia, o ponto dos ensaios é principalmente a gente entender como que esse combustível comercial vai estar no campo, né? A gente entende, com certeza, os produtores de biocombustível, eles entregam combustível dentro da especificação, mas a gente tem outros atores, por exemplo, transporte, armazenagem, manutenção, de que isso precisa ser levado em consideração, porque o combustível vai ter, de alguma forma, uma degradação, e esse combustível ele vai ser colocado no veículo posteriormente. Então, a importância dos testes para se avançar agora para 16, 17, 18, 19, 20, e o teste está sendo com 20 justamente para validar os teores para baixo, é entender se a mistura ou a especificação vai ter que ser mexida, ou até mesmo o programa de manutenção dentro dos postos de combustíveis, como o Fábio trouxe na questão do B15, quando foi mudada a especificação. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Eu queria acrescentar alguns outros aspectos. Achamos excelente que a gente tenha combustíveis renováveis, que sejamos capazes de produzi-los quanto mais e quanto antes melhor, e acho extremamente importante que a gente faça os testes e tenha segurança em relação aos testes. E a gente tem participado do comitê que está discutindo o aumento do teor de biodiesel, e às vezes a gente esquece alguns aspectos. Eu queria lembrar alguns aspectos que talvez sejam importantes. A primeira delas é que esse não é o primeiro fechamento do Estreito de Hormuz, é o primeiro fechamento total e formal. Na verdade, na década de 80, havia uma guerra entre o Iraque e o Irã, e eles se bombardearam mutuamente, inclusive a ilha de Karg, e dificultaram a transferência de combustível, de navios e tudo mais. Hoje de manhã as notícias são de que o governo americano estima alguma coisa na casa de 6 meses para limpar o estreito, depois de terminada a guerra, e eventualmente permitir a passagem mais tranquila de combustível por lá. Então, na verdade, é uma tragédia, uma dificuldade já anunciada para a qual a gente poderia ter se preparado. Mas a gente precisa lembrar do passado também para as coisas boas. Nós tivemos um programa do etanol lançado no começo da década de 70, que no final da década de 90 passou por uma dificuldade enorme, porque de repente nós tínhamos os veículos e não tínhamos o combustível, e tivemos um problema de falta de abastecimento
começamos a usar combustível trazido da Rússia e outras coisas mais, e tivemos todas as dificuldades. Então é importante que a gente dê o passo para frente e se assegure de que não vai precisar tomar um passo para trás, ou vai ter que voltar atrás, ou achar uma nova solução para fazer isso, o projeto ser viável. Se vocês lembrarem, no etanol, os veículos eram exclusivamente etanol. Tivemos as dificuldades, resolvemos os problemas, fomos pioneiros, as razões não foram ambientais, mas o meio ambiente foi favorecido. Não tivemos o combustível desenvolvido, disponível, e aí partimos para a solução flex, que dá liberdade ao consumidor. Hoje o que nós temos no biodiesel é a disponibilidade do combustível, a possibilidade de testar, e nós temos participado de todas as reuniões para avaliar os testes, para assegurar que eles aconteçam, mas eu queria lembrar dois aspectos, ou três aspectos talvez importantes. O primeiro aspecto importante é que nós temos uma frota de 48 milhões de veículos. Quase 3 milhões deles são diesel, então é do que nós estamos falando. Mais de 40% deles são anteriores ao Euro 5, são o Euro 4, 3, 2, 1 ou 0. E, portanto, foram desenvolvidos não para a tecnologia atual e não para o estágio atual dos produtos, e não para B100, B10, o que quer que seja a gente dizer que são flexíveis, mas foram desenvolvidos sem qualquer consideração pela existência de biocombustíveis no futuro. Portanto, os sistemas não sei se são resistentes e capazes. Tem um colega aqui na sala que já alertou para o fato de que os primeiros sistemas produzidos são resistentes a biodiesel e apresentam problemas em componentes que eu tive o prazer de fabricar, e 40 anos depois eu vejo que fazem parte da vulnerabilidade. Estamos discutindo uma parcela importante dos veículos, não apenas os novos serem capazes, mas os antigos e os bem antigos que continuam em operação. Talvez a gente devesse pensar mais em reforçar coisas como inspeção veicular para assegurar que os veículos estão bem conservados, renovação de frota para assegurar que, passado um determinado período, perda de eficiência energética, perda ambiental, eles tenham um programa de renovação, mas a realidade hoje é que nós temos mais de 40% dos veículos anteriores ao Euro 5 e, portanto, com vulnerabilidades adicionais em termos de operação, que é uma questão importante. E a segunda delas, inclusive o IKEA, publicou um manual para minimizar os riscos de utilização de diesel, tal, em linha com a legislação, e uma orientação aos proprietários, mas hoje a gente não consegue assegurar nem para os combustíveis vendidos na cidade de São Paulo, que estejam permanentemente em ordem. A gente tem algumas dificuldades e a gente precisa pensar no fato de que o que está especificado e o que de fato acaba sendo encontrado é diferente. E os motores diesel não são utilizados apenas em veículos comerciais, ou picapes, caminhões, ônibus, urbanos ou não, tratores e máquinas agrícolas, mas também são utilizados em geradores, estações de utilização intermitente, etc. E aí também é o mesmo combustível que nós temos. E não há opção para o veículo antigo que não é resistente ao biodiesel ou para o veículo que vai ficar parado por muito tempo, no caso de uma colheitadeira ou gerador, e você dizer, eu vou me abastecer de diesel A e vou evitar que eu utilize uma mistura maior. Não há opção. O usuário vai usar o combustível que está disponível. Então, a gente precisa pensar de uma forma muito ampla. A gente precisa pensar em que temos uma enorme oportunidade, há uma grande competência do país na geração de combustíveis renováveis, essa é uma fortaleza que precisa ser explorada, mas para que a gente não sofra o problema que já sofremos uma vez com o etanol, que é a necessidade de retorno e revisão, precisamos fazer com que seja assegurado que funcione de forma adequada para veículos novos, para veículos antigos, para motores que ficam parados por bastante tempo, de uso intermitente, para aplicações em regiões distantes, onde não sei que tipo de combustível e como chega, e para o proprietário que não tem opção, vai usar o combustível que estiver disponível. Então, apoiamos, suportamos, participamos do programa de desenvolvimento, participamos do programa de ensaios e vamos continuar lembrando que a gente tem um problema no campo com uma grande quantidade de veículos, em adição à questão da durabilidade, das emissões e todas as questões colocadas. É uma oportunidade, mas precisamos cuidar das ameaças antecipadamente para não ficar como na música, né? 2 passos para frente e, de repente, ter de dar um passo atrás, perder credibilidade e depois tem que buscar alternativas. Porque no passado tivemos problemas internos, intensos com a qualidade dos biocombustíveis, formação de borra, interrupção, problemas de manutenção,
e não queremos repetir essas dificuldades no futuro. Muito obrigado. Esse ponto que você tocou é uma peça-chave. Acho que todos têm que caminhar juntos, porque não podemos, vamos chamar assim, queimar o filme, né? Se a gente dá um passo maior que a perna e a gente tem que voltar atrás, a gente pode estragar todo o programa. Isso é importante. Na realidade, tem a ver novamente com a pergunta para o Fábio, né, sobre qualidade. Eu estava discutindo com ele, ele falou a qualidade, a especificação do biodiesel também tem a ver com a matéria-prima, né? Aí acho que o Daniel é a pessoa que vai poder... Está sendo estudada, outras fontes falaram aqui, o André falou de outras fontes além da soja, isso daí vai afetar a especificação também, né? Quer dizer, então a concorrência de oleaginosas para a produção do biodiesel pode afetar isso também, né? Bom, nós gostaríamos, né, que se mantivesse aquilo que vem sendo feito até hoje, que é uma especificação que independe da matéria-prima, mas que a ANP ela olha, né, o uso do biodiesel, ela olha a questão da temperatura, ela olha uma série de questões, ou seja, caberá às usinas, né, a cadeia produtiva garantir que o biodiesel, independente da fonte, ele atenda à especificação, seja ela qual for, né? Acho que essa, inclusive, é uma das belezas do biodiesel, né, do ponto de vista econômico, claro, né? Que é a possibilidade de aproveitamento das diversas fontes de óleos e gorduras que nós temos no Brasil. A gente sempre lembra, né, a questão de que antes do programa do biodiesel, gorduras animais, por exemplo, eram descartadas, né, porque não tinham valor econômico. Eu lembro, eu também sou da época, né, que se falava que óleo de soja era resíduo do esmagamento, né? E hoje esse resíduo, que representa 20% do esmagamento, chega em algumas ocasiões a representar 40%, 45% do valor, né? Quer dizer, está muito longe de ser um resíduo, né? Tem um produto com alto valor agregado, né? Mas eu gostaria, se me permite, trazer um ponto que eu acho que não foi muito tocado aqui, né? Porque, do ponto de vista técnico, aqui a gente já tem aqui o Fábio, o Gilberto, o Gabor, todos eles que trazem aspectos muito importantes. Queria, inclusive, ressaltar um aspecto que o Gilberto trouxe, né? Que é a importância das legislações se conversarem, né? Se a indústria automotiva ela tem obrigações de um lado e de outro, a gente vai ter que trabalhar isso. E nesse ponto, eu acho que o Brasil é um país muito feliz, né, muito rico, porque a gente está aqui nesse seminário, que é um seminário que a gente sempre procura promover o diálogo, né? A gente vê que a gente tem, né, nesse seminário aqui pessoas das mais diversas áreas, segmentos, governo, né, setor acadêmico, pesquisa, tudo isso. Então, o Brasil ele tem condições de evoluir de uma maneira segura e para isso, né, os técnicos terão plena capacidade de discutir. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que talvez a gente pudesse explorar um pouquinho, que é justamente essa expertise que a empresa de pesquisa energética tem para olhar o longo prazo, né? E isso acho que ajudaria, né? Talvez se a gente conseguisse olhar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de atenção ao que a EPE tem falado para a gente, e eu agradeço sempre que a EPE se dispõe a vir aqui e falar um pouco do longo prazo, né? Que é uma cultura que a gente ainda aqui no Brasil não tem tanto hábito de fazer, mas veja só, eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto muito de ler sobre história, acho que é uma paixão minha, né? E tem historiadores que gostam até de fazer ali uma avaliação histórica. Será que o mundo ele é feito de períodos de paz entremeados de períodos de guerra ou é o contrário, né? Não importa que a gente sempre tem algum tipo de conflito, seja uma questão comercial ou até uma questão bélica, né, como está acontecendo, mas são impactos. Eu lembro quando houve a questão da guerra, né, na Ucrânia com a Rússia, agora tem essa do Irã, sempre houve algum tipo... A gente espera que não aconteça mais, né, mas talvez por a gente estar num continente aqui, né, que raramente tem guerras entre países, né, tem outros problemas de segurança, né,
mas não guerras entre forças armadas. Isso é bem difícil. A gente fica um pouco desacostumado, né, a entender a relação disso, mas o fato é que a gente tem, né, eu gostei muito que o Gábor trouxe essa questão dos anos 80, né, que acho que, Gábor, se não me engano, esse foi um dos motivadores nos anos 80 do projeto OVEG, né, que foi talvez o embrião do programa de biodiesel aqui no Brasil, né. Mas, no fundo, a gente não pode depender desses acontecimentos para a gente ter as nossas ações, né? Deveríamos pensar um pouco à frente, né? Então, nesse sentido, eu queria parabenizar o MME, né, por trazer essa discussão sobre o programa de testes do B20, do B25, mas daí entrando, né, estou me alongando um pouco aqui, mas eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, a gente tem uma oportunidade no Brasil que ainda não está sendo usada, que é o uso voluntário, né? Uso voluntário que requer apenas que 2 partes que se entendam e de livre vontade passem a usar misturas de biodiesel acima da mínima obrigatória. Quer dizer, se o usuário, né, o consumidor, está entendendo que os equipamentos que ele possui, sejam veículos, máquinas, geradores, tem condições de usar misturas maiores, ele faria essa demanda diretamente à distribuidora. Isso ainda não está sendo utilizado plenamente no Brasil, e para isso a gente precisaria resolver uma questão ainda que é o atendimento da Lei Combustível do Futuro, lá de 2024, né? Então, essa é uma lei Renovabil, desculpa. Então, a gente precisaria avançar no uso voluntário, né? E a gente precisa também ter alguma resposta para o caso de emergências. É só esse o meu ponto, né? Que o Brasil, caso precise aumentar 1%, 2%, o que nós faríamos, né? A gente espera que nunca precise ter uma questão emergencial assim, mas a gente não pode simplesmente esquecer essa pergunta. Caso o Brasil precise, o que nós vamos fazer, né? A gente não pode descumprir a lei é importante, fala da questão da viabilidade técnica, e a gente precisa resolver isso. Mas a gente também pode ter uma questão de curtíssimo prazo que a gente precisa estar atento. O que faremos, né? Se o Marlon tivesse aqui, ele já poderia completar, então eu vou completar com algumas informações que eu tenho aqui. Na realidade, o uso voluntário me parece que depende da revogação de 2 portarias e de uma portaria, porque está previsto na Lei do Futuro, mas existia uma portaria anterior. É uma resolução do CNPE anterior à lei, isso. Mas a lei ela está hierarquicamente acima, né, da resolução. Então, nós entendemos que, do ponto de vista regulatório, isso já poderia ter sido resolvido. Mas o assunto está encaminhado dentro da MME, que eu saiba, é questão de tempo. Agora, quanto tempo, o Marlon tinha que estar aqui para responder, não sou eu. Em relação aos testes, eu vejo, a Edneia está aqui, ela é a pessoa indicada para, então, estou avisando todo mundo, vocês podem pegar ela durante o almoço para as dúvidas. Mas eu estou entendendo que está sendo feita uma coisa diferente do que foi feito anteriormente. Hoje, além dos testes que o MME está organizando, existe a política consciência. Então, é um programa do MCTI que está financiando diversas instituições, entre elas a Mauá. Mas nós temos uma rede de análises físico-químicas com diversas universidades bem forte. Ao contrário do que aconteceu anteriormente, que foi muito concentrado em teste de campo, agora está muito concentrado na parte de análises físico-químicas. Então, a degradação de combustível, isso daí nós vamos ter informações que antes nós não tínhamos. Isso eu acho que vai ajudar bastante, principalmente na especificação dos combustíveis. Eu brinco de Edneia porque a ANP que está encabeçando o grupo de pesquisa, e a Edneia é a responsável lá na ANP por isso daí. Então, estou vendo que é algo inédito, isso vai nos ajudar bastante nas especificações. E uma das perguntas que eu ia fazer para o Marlon aqui, que na realidade todo mundo está, é como é que estão os testes, né? B20 e B25. Foi definido, aí eu perguntei para ele, falou, posso falar isso?
com a vantagem que ele tem de poder me desmentir depois, né? Mas já foi montado todo o procedimento e o MME está preparando uma portaria para colocar esses procedimentos numa portaria já para delimitar as responsabilidades de cada um e poder funcionar. A expectativa dele, como ele comentou aqui na abertura, é começar em maio. Lógico, todos aqui estamos acompanhando, dependemos do combustível, dependemos do motor, mas estão todos trabalhando, não tem razão nesse momento para a gente vislumbrar um atraso nisso daí. As coisas estão funcionando. Nós tínhamos uma limitação de bancos de provas, conseguimos encontrar bancos de provas no Senai Bahia, na PUC Rio, na UNB, que fica do outro lado da rua, da NP, né? Então, nós fizemos uma rede aí que nós vamos conseguir testar as coisas no tempo hábil e, em paralelo, vão ocorrer os testes físico-químicos e os testes de veículos. E, a partir do momento que a gente tiver o B20 aprovado, né, tudo correndo bem, se não tiver nenhum problema, vamos ver o que vai acontecer, nós vamos ter essa flexibilidade de poder chegar até B20. É isso que eu entendo, porque uma dúvida que eu tinha também, nós vamos caminhar 1%, 1%, 1%, essa foi a dúvida que eu esclareci com o Marlon. Foi, a partir do momento que você tiver o B20 aprovado, testado, você eles podem propor para o CNPE um aumento de mistura maior do que esses 1% aí que estavam previstos, né? Lógico, temos que testar, temos que ter certeza de onde a gente está pisando, né? Renato, eu acho que só fazendo um complemento ao que você trouxe, pena que o Marlon não está aqui, mas dar os parabéns pela coordenação do MME nesse trabalho. Eu acho que você trouxe uma questão de que pontos que eventualmente no passado, quando foram testados B15, B10, sempre foram pontos de dúvida, o MME trouxe para esse programa de teste que vai até B20 esses testes novos, vamos dizer assim, como você colocou, da borra, de como que o combustível vai se comportar na armazenagem, como que vai se comportar no teste mecânico que sempre foi colocado, mas ele está trazendo testes complementares, vamos dizer assim, ao que foi feito no passado, justamente para verificar sempre aqueles pontos de dúvidas que a gente terminava um teste, mas isso aqui deu problema, mas o problema é o combustível, o que pode ser? Então ele está trazendo para esse programa de teste a tentativa, né, vamos dizer assim, de tirar todas essas dúvidas que foram feitas, que foram tidas no decorrer desses anos. E outro ponto que tem nessa questão dos testes que estão sendo desenvolvidos, a Anfávia tem participado, é justamente testar diversas tecnologias. A gente não vai estar testando modelos de veículos, vão estar testando tecnologias Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, até chegar no P8, que é a última fase de emissões que a gente está hoje. Então, a sugestão que a Anfávia deu sobre isso foi justamente pegar todas as tecnologias para que nenhuma fique no meio do caminho, inclusive veículos leves e máquinas agrícolas e rodoviárias que também têm a programação para ser testada. Então, acho que só esse complemento de parabenizar o MME pela coordenação e a robustez desse programa de teste que está sendo desenhado. Muito bem. Eu vou encerrar o painel agora, tentar encurtar um pouquinho o nosso tempo aqui, nós estamos atrasados com o evento. Na realidade, eu tenho uma pergunta que a Aline, da Cummins, fez para a gente, e eu compartilho com ela o que ela comentou, e é exatamente o que o Daniel comentou, que a EPE mostrou aqui. O nosso futuro é eclético, quer dizer, o problema do Brasil é que nós temos muitas soluções. É igual quando você entra, eu ia falar videoclube, né? Mas quando você entra na Netflix, que você tem um monte de filmes, você não sabe qual escolher, né? Quando era a sessão da tarde, antigamente, você não tinha opção, era a sessão da tarde, acabou. Agora, você tem um monte de solução. O que eu vou assistir? Então, o problema, que é um problema bom do Brasil, é isso. Qual que é o caminho, né? Nós ainda, assim como o mundo, estamos tateando em algumas partes. A EPE mostrou isso no estudo, quer dizer, eles propuseram diversas alternativas para a descarbonização. Nós vamos ter que conviver com essa incerteza, não vai ter jeito. Eu agradeço a todos, eu agradeço o Fábio pela conexão, ficou muito bom, não tivemos interrupções. E obrigado. Vamos continuar. Obrigado. Abraço, pessoal. Muito obrigado, Renato. E obrigado a todos os participantes do painel.